Abril de 1945. Cercada pelos aliados no ocidente e pelo Exército Vermelho no leste, a Alemanha nazista recusa-se a render e lança sua derradeira cartada na França. Conhecida como Operação Blücher, essa ofensiva secreta foi um último grito de desespero, repleta de emboscadas arriscadas, ordens quase suicidas e reviravoltas inacreditáveis. Neste vídeo, você vai desvendar como o Terceiro Reich tentou recuperar a iniciativa em solo inimigo, quais comandos se arriscaram em uma missão quase impossível e por que tudo acabou desabando de maneira tão chocante. Fique até o final, vou revelar o instante exato em que esse plano ousado sucumbiu e por que essa história, quase esquecida, merece estar na memória de quem ama desvendar os segredos da guerra. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. O pós-desembarque na Normandia. Com a invasão dos aliados na costa da Normandia, em 6 de junho de 1944, e a subsequente libertação acelerada de grandes porções da França nos meses seguintes, o domínio alemão sobre os territórios litorâneos começou a ruir. À medida que as tropas aliadas avançavam rapidamente tanto pelo litoral quanto pelo interior francês, a situação das guarnições alemãs estacionadas nas cidades portuárias se tornava cada vez mais insustentável. Essas unidades, antes fundamentais para o controle do litoral, corriam agora o sério risco de serem isoladas e aniquiladas. Diante dessa realidade, a retirada ordenada das tropas e a realocação de seus equipamentos para reforçar as linhas defensivas no interior seria a alternativa mais lógica do ponto de vista militar. Uma movimentação estratégica permitiria à Wehrmacht reunir forças para tentar conter o avanço aliado em direção à fronteira com a Alemanha. No entanto, essa não foi a decisão adotada pelo alto comando alemão. Adolf Hitler, inflexível quanto a qualquer sinal de recuo, decidiu manter o controle a todo custo sobre esses importantes centros portuários. Em 4 de setembro de 1944, ele decretou que diversos portos atlânticos deveriam ser transformados em Festungen, fortalezas, que deveriam resistir até o fim, independentemente das circunstâncias. As ordens eram claras. Nenhuma retirada seria permitida e as tropas deveriam defender suas posições com obstinação, mesmo que isoladas. Essa decisão, embora politicamente simbólica e alinhada com a retórica de resistência total adotada por Hitler, foi militarmente desastrosa. Ao insistir na defesa dessas fortalezas, o Führer comprometeu milhares de soldados que poderiam ter reforçado frentes mais estratégicas. Além disso, essa determinação não impediu os aliados de garantir suprimentos, pois logo desenvolveram alternativas logísticas eficientes, como a criação do porto artificial de Mulberry, utilizado nos primeiros dias após o dia D. Ainda assim, do ponto de vista alemão, havia razões estratégicas para manter certas posições. Algumas dessas cidades costeiras, como Brest, Lorient e Saint-Nazaire, abrigavam valiosas bases de submarinos U-boat, infraestrutura crítica para a guerra no Atlântico. Apesar da maré da guerra já ter se voltado contra a Alemanha, os comandos navais ainda viam essas instalações como importantes para dificultar as linhas de abastecimento aliadas vindas da América do Norte. A mudança de cenário. Dando sequência à situação crítica enfrentada pelas forças alemãs após o avanço dos aliados pela França, os portos atlânticos, transformados em fortalezas por ordem direta de Hitler, tornaram-se o cenário de combates intensos e de resistência obstinada por parte das guarnições alemãs. Embora a marinha alemã já estivesse em desvantagem desde a virada da Batalha do Atlântico, em 1943, quando os U-boats passaram a sofrer perdas significativas, as bases submarinas e os portos estratégicos continuavam sendo considerados alvos prioritários pelos aliados. Com a conquista do porto de Cherbourg pelos americanos em 29 de junho de 1944, os aliados obtiveram uma instalação portuária valiosa, embora severamente danificada pelos alemães em sua retirada. Em outros pontos da costa, como em Dieppe e Ostende, a ocupação foi realizada quase sem resistência, evidenciando a diferença de intensidade entre as diversas regiões fortificadas. No entanto, nem todos os portos seriam tomados com facilidade. Cidades como Boulogne, Calais e Dunkerque
exigiriam operações militares coordenadas, com uso intensivo de artilharia pesada, bombardeios aéreos e combates corpo a corpo. Em Lorient, por exemplo, o primeiro corpo britânico travou uma batalha que se estendeu por 48 horas antes de assegurar a rendição da guarnição, em 12 de setembro. Poucos dias depois, entre 17 e 22 de setembro, a 2ª Divisão de Infantaria Canadense lançou uma ofensiva devastadora contra Boulogne. A cidade foi praticamente reduzida a escombros, resultado do intenso fogo concentrado dos aliados. Calais, por sua vez, foi cercada no início de setembro. Após 5 dias de intensos combates, os canadenses conseguiram capturar a cidade em 30 de setembro. A vitória teve um significado simbólico e prático, pois as baterias alemãs em Cap Gris-Nez, que há anos atacavam a cidade inglesa de Dover através do Canal da Mancha, foram finalmente eliminadas, encerrando uma ameaça persistente à costa britânica. Alguns portos, no entanto, resistiram por meses. La Rochelle e Dunkerque se tornaram símbolos da obstinação alemã em manter posições até o último momento. Dunkerque, em especial, voltou ao centro do conflito com grande carga simbólica. Foi ali que, em 1940, mais de 338 mil soldados britânicos e franceses haviam sido resgatados sob o fogo da Luftwaffe em uma das operações mais dramáticas da Segunda Guerra, a evacuação de Dunkerque. Agora, 4 anos depois, o campo de batalha era o mesmo, mas os papéis estavam invertidos. As tropas canadenses chegaram aos arredores de Dunkerque em 7 de setembro de 1944, encontrando um perímetro fortemente guarnecido. Os alemães haviam transformado a cidade e seus arredores em uma posição fortificada, dotada de artilharia pesada, minas e defesas urbanas complexas. Em 15 de setembro, o vice-almirante Friedrich Frisius assumiu o comando da guarnição local, trazendo consigo experiência e rigidez militar. Frisius, que havia liderado as defesas do Pas-de-Calais, recusou qualquer sugestão de rendição. Sua presença injetou novo ânimo nas tropas alemãs e a defesa de Dunkerque se intensificou. Está gostando do vídeo até aqui? Então aproveite esse breve momento para comentar "Quero mais histórias". Esse simples gesto mostra que você valoriza o conteúdo e ainda contribui diretamente com o engajamento do canal. E se ainda não fez isso, inscreva-se, ative o sininho das notificações e deixe seu gostei. Assim você acompanha todas as novidades e apoia nosso trabalho de forma significativa. Tudo pronto? Então vamos seguir em frente. Fortaleza em Dunkerque. A fortaleza de Dunkerque, transformada em um reduto de resistência alemã nos últimos meses da guerra, abrigava uma guarnição numerosa e bem organizada. Com cerca de 14 mil soldados, sua força total era equivalente à de uma divisão completa da Wehrmacht, embora composta por elementos bastante heterogêneos. Entre os defensores, havia não apenas unidades estacionadas originalmente na cidade, mas também sobreviventes de 5 divisões alemãs anteriormente esmagadas nos combates intensos da Normandia e de outras frentes na França. Assumindo o comando da defesa, o vice-almirante Friedrich Frisius e seu chefe do Estado-Maior, o coronel von Witzleben, reorganizaram os soldados disponíveis em 5 agrupamentos táticos independentes, conhecidos como Kampfgruppen. Cada grupo era formado por vários batalhões, com estruturas flexíveis destinadas a garantir mobilidade e eficiência defensiva. O núcleo da defesa urbana, a chamada Festung Interna de Dunkerque, ficou sob responsabilidade do Kampfgruppe. As defesas se estendiam muito além dos limites da cidade. Ao longo de mais de 16 quilômetros, as posições fortificadas alemãs alcançavam a costa em direção a Newport e Ostende, estabelecendo uma ampla zona de contenção. Um cinturão de vilarejos estrategicamente defendidos assegurava o bloqueio de qualquer aproximação a partir do sudoeste, cobrindo as principais rotas de acesso terrestre à cidade. Esses vilarejos, Mardyk, Lumplage, Spyker, Bourbourg e Bray-Dunes, estavam localizados entre 7 e 12 quilômetros de Dunkerque, formando uma linha avançada de resistência. Os 4 Kampfgruppen restantes, apoiados por cerca de 2.000 homens da temida Waffen-SS, guarneciam esses pontos com disciplina e persistência, mesmo diante dos constantes ataques aliados. No campo logístico,
a situação dos alemães era surpreendentemente favorável para um cerco prolongado. O comando dispunha de suprimentos estimados para manter a resistência até pelo menos agosto de 1945, 3 meses além do fim real da guerra. O arsenal incluía 85 peças de artilharia de diversos calibres, variando de 75 mm a 200 mm, sob a coordenação do tenente-coronel Krauser, comandante da artilharia da fortaleza. Além disso, os alemães contavam com 97 canhões antitanque e mais de 100.000 granadas de mão estocadas, prontas para o combate de curta distância. Cabe destacar que a estrutura defensiva em Dunkerque refletia o estilo típico das fortalezas costeiras da chamada Muralha do Atlântico, mas com adaptações específicas à realidade do cerco. A presença de unidades da SS, o uso intensivo de campos minados e o aproveitamento das construções urbanas como casamatas e pontos de fogo dificultavam significativamente qualquer avanço aliado. A responsabilidade de conquistar esse bastião ficou a cargo das tropas canadenses, que já haviam provado sua capacidade em batalhas anteriores, como em Boulogne e Calais. No entanto, diferentemente desses portos, onde as ofensivas resultaram em vitórias relativamente rápidas, em Dunkerque os aliados enfrentariam uma resistência muito mais duradoura: o cerco canadense. Enquanto a pressão inicial sobre Dunkerque seguia intensa, os rumos da campanha aliada no noroeste europeu sofreram uma importante reorientação estratégica em meados de setembro de 1944. Com a captura da cidade portuária de Antuérpia, na Bélgica, localizada no crucial estuário do rio Escalda, os comandos aliados passaram a priorizar a abertura das rotas de abastecimento que passavam por esse porto vital. Como consequência direta, Dunkerque deixou de ser um objetivo ofensivo imediato e passou a ser tratada como uma posição a ser neutralizada por isolamento. A missão de manter o cerco coube aos canadenses, que, por ordem superior, deixaram de tentar tomar a cidade de forma direta. Em vez disso, suas forças passaram a executar ações localizadas, revezando unidades no bloqueio da fortaleza alemã e lançando ataques pontuais contra os arredores da cidade. O objetivo era duplo: pressionar continuamente os defensores e impedir qualquer tentativa de fuga ou abastecimento por terra. Mesmo com os novos limites impostos, os canadenses alcançaram vitórias importantes nas primeiras semanas de setembro. Entre os dias 7 e 8, a 5ª Brigada de Infantaria Canadense conquistou a cidade de Burbourg, situada a cerca de 13 quilômetros a sudoeste de Dunkerque. Simultaneamente, outras unidades iniciaram assaltos aos vilarejos que formavam o cinturão defensivo exterior da cidade, áreas fortificadas e guarnecidas com determinação pelas tropas alemãs. A ofensiva dos Calgary Highlanders contra Lune Plage, por exemplo, revelou-se extremamente sangrenta. A resistência foi tão feroz que todas as companhias do batalhão sofreram perdas severas, ficando com menos de 30 soldados cada após o confronto. Embora a localidade tenha sido tomada em 9 de setembro, isso só ocorreu após os alemães optarem por se retirar do setor. Outros avanços seguiram-se com rapidez, mas não sem dificuldades. Copenaxford caiu no mesmo dia 9, Burbourg foi retomada em 15 de setembro, enquanto Mardyck foi tomada 2 dias depois. No litoral belga, as localidades de Furnes, Verne, Newport e Depan também foram capturadas em sequência. No dia 15, os canadenses finalmente consolidaram o controle sobre Braidunes e Givelde, 2 pontos fundamentais no arco de cerco da cidade. Essas operações, contudo, tiveram um custo alto. Aproximadamente 300 baixas canadenses foram registradas durante esses combates. Apesar dos progressos táticos, ficou claro para o alto comando aliado que os recursos necessários para capturar Dunkerque seriam imensos, com ganhos estratégicos limitados. Após a tomada de Ostende, os comandantes concluíram que a melhor opção seria manter Dunkerque cercada, transformando-a em uma posição isolada, fora de operação, mas sem investir em sua tomada imediata. Contudo, esse cerco prolongado não significava um período de inatividade. O vice-almirante Frisius, comandante da guarnição alemã, não se contentava com a passividade. Determinado a manter a iniciativa, organizou uma série de contra-ataques com o objetivo de desestabilizar as posições aliadas. Ao notar a substituição das tropas canadenses por unidades britânicas,
especificamente os Highlanders escoceses, Frisius ordenou investidas coordenadas contra Gevelde e Zuidkoop. Em Brydunes, os alemães chegaram a capturar temporariamente o quartel-general do 7º Batalhão Argyll and Sutherland Highlanders, demonstrando que a guarnição cercada ainda era capaz de lançar ataques bem planejados. Já em Gevelde, os combates foram particularmente destrutivos. Diversas casas foram arrasadas antes que a 1504ª Brigada da Quinhepudinera Divisão Highland Britânica conseguisse retomar o controle da situação e restaurar as defesas. Diante do agravamento da situação humanitária em Dunkerque, Frisius optou por negociar uma trégua com os britânicos. Entre os dias 3 e 6 de outubro de 1944, foi acordada uma pausa nos combates para permitir a evacuação de cerca de 17.500 civis franceses e soldados alemães feridos da cidade. Essa medida não apenas reduziu o sofrimento da população, mas também teve um efeito logístico relevante. Frisius se livrou da obrigação de alimentar os civis, direcionando os escassos suprimentos disponíveis exclusivamente para os soldados, o que prolongaria ainda mais a resistência alemã. A chegada da Tchecoslováquia e a rendição alemã. No início de outubro de 1944, uma nova força chegou para reforçar o cerco à fortificada cidade de Dunkerque, a 1ª Brigada Blindada Tchecoslovaca. Substituindo tropas canadenses e britânicas em parte do perímetro, os tchecoslovacos assumiram a missão de manter a pressão sobre a guarnição alemã, que ainda resistia com vigor surpreendente. Pouco depois de sua chegada, os combates voltaram a se intensificar. A Brigada Tcheca passou a conduzir operações ofensivas mais ousadas contra as defesas alemãs. Uma dessas ações, realizada em 28 de outubro, data simbólica por marcar a independência da Tchecoslováquia, resultou na captura de cerca de 300 soldados inimigos. Apesar desse sucesso, os combates mais violentos se concentraram no setor leste do cerco, onde o terreno encharcado pelas chuvas de outono, combinado com as primeiras nevascas, dificultava manobras e afetava negativamente o moral das tropas tchecas. Aproveitando-se da situação climática e da fadiga crescente entre os sitiadores, o vice-almirante Friedrich Frisius, comandante da guarnição de Dunkerque, decidiu lançar uma contraofensiva em grande escala. Mesmo com a Alemanha nazista à beira do colapso, Frisius mostrava-se inabalável. Em abril de 1945, com os soviéticos às portas de Berlim e os aliados ocidentais avançando por toda a Alemanha, Dunkerque permanecia como um dos últimos bastiões nazistas na França. A operação recebeu o nome de Blücher, em homenagem ao marechal prussiano que havia combatido Napoleão, e foi programada para o amanhecer do dia 5 de abril de 1945. Era uma jogada desesperada, mas audaciosa. 4 Kampfgruppen alemães deixaram suas posições fortificadas com o apoio de um pesado bombardeio de artilharia e atacaram vários pontos do perímetro mantido pelos tchecos. Pegos de surpresa, os defensores não conseguiram impedir a ruptura inicial. A infantaria alemã avançou com agressividade, recuperando posições perdidas durante os ataques aliados de setembro de 1944. O sucesso do ataque gerou alarme entre os comandantes britânicos, que não esperavam uma ofensiva tão bem coordenada tão tarde na guerra. A brigada tchecoslovaca estava em clara desvantagem numérica e, por isso, recebeu reforços urgentes. Unidades canadenses foram despachadas às pressas e a Royal Air Force, RAF, mobilizou caças-bombardeiros Typhoon para conter o avanço inimigo. Engenheiros britânicos também começaram a destruir pontes nas áreas ameaçadas, numa tentativa de desacelerar os alemães. Embora os aliados tenham reagido com força, lançando contra-ataques apoiados por aviação e artilharia, não conseguiram desalojar os alemães das posições reconquistadas. O saldo da ofensiva foi pesado. Os tchecoslovacos sofreram 167 mortos, 40 desaparecidos e 461 feridos em poucos dias de combates. Mesmo assim, o ataque de Frisius conseguiu empurrar as linhas aliadas para trás em até 16 quilômetros, um feito notável, considerando o contexto de colapso generalizado da máquina de guerra nazista. Os confrontos continuaram até o início de maio. Somente no dia 4 daquele mês, os últimos combates cessaram,
com a linha de frente estabilizada. 4 dias depois, em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou sua rendição incondicional, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial na Europa. No entanto, a guarnição de Dunkerque manteve-se em armas por mais um dia. Foi somente em 9 de maio que Frisius, após receber ordens diretas, aceitou capitular. A rendição foi organizada de forma formal e ordenada. 21 batalhões alemães depuseram suas armas. Ainda havia na cidade cerca de 21 toneladas de suprimentos, o suficiente para manter os defensores por mais 3 meses de luta. No hospital militar foram encontrados 542 soldados alemães feridos e 141 doentes, um testemunho da longa resistência sustentada com obstinação. Estima-se que aproximadamente 1.000 homens da guarnição tenham sido mortos ou feridos ao longo dos 9 meses de cerco. Frisius, tratado como um prisioneiro de guerra de alto valor, foi enviado ao Reino Unido, onde permaneceu até 1947. Ele faleceu em Linz, na Alemanha, em 1970, aos 75 anos. Seu nome ficou gravado na história como o comandante da mais resistente das fortalezas costeiras do Atlântico de Hitler. O caso de Dunkerque tornou-se um exemplo singular da tenacidade das guarnições alemãs nas Festungen, as fortalezas determinadas por Hitler. Apesar da guerra estar praticamente decidida, a cidade manteve um número significativo de tropas aliadas ocupadas por quase um ano, além de conseguir realizar uma ofensiva relevante nas semanas finais do conflito. Para os britânicos e canadenses, Dunkerque representou um incômodo persistente, um espinho estratégico que exigiu constante atenção e que, surpreendentemente, permaneceu de pé até os últimos momentos da guerra. O que você achou deste conteúdo? Já conhecia a história da Operação Blücher? Compartilha com a gente nos comentários. Hitler é lembrado como o rosto da barbárie do século XX. Seus discursos inflamados, repletos de ódio e ideologia extremista, são amplamente conhecidos. Mas existe um lado menos divulgado que desperta ainda mais curiosidade. Como soava sua voz longe dos palanques, nos bastidores do poder? Se você já se perguntou isso, vai se surpreender com o que está por vir. Preparamos um vídeo raro com gravações secretas feitas durante a Segunda Guerra Mundial. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e descubra como era a voz real de Hitler em momentos privados. Te espero lá!